Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa leitura, continuar a nossa leitura na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Na última live nós fizemos a leitura até o versículo 4 do capítulo 2. Então vamos começar com uma oração. Pai, obrigada por esse dia, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor. Obrigada por ser a nossa esperança. Obrigada pela tua palavra que nos alimenta, nos conforta. Paizinho, se tem alguém, Pai amado e Pai querido, que precisa ser alimentado pela tua palavra, que o Senhor venha direcionar, Senhor, para que eles possam ser cheios e ter compreensão, Senhor, da tua palavra e te conhecer. Se revela, Senhor, nos usa, Pai, para revelar o Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, obrigada. Então, abra sua Bíblia aí, pega sua caneta, papel. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim a palavra de Deus: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Então, quando começa o capítulo 2, Paulo está dizendo assim, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. E ele diz, orem pelos reis, orem pelas autoridades, para que vocês tenham uma vida pacífica, uma vida digna. Isso é bom, é agradável diante de Deus. Ele deseja isso de nós. Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. E aí ele diz, porque há um só Deus e um só mediador. Só um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador, o que isso significa? Só há uma pessoa que pode levar uma outra pessoa até Deus. Só tem um homem que pode levar um outro homem, uma outra mulher até Deus. E o nome desse homem é Jesus. Eu olhei em várias versões de outras Bíblias para saber até de outras religiões. E em todas elas esse versículo diz a mesma coisa. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos que um espírito interceda por nós. Não precisamos sentar numa mesa e invocar um espírito para que ele fale a Deus por nós. Nós não precisamos que uma imagem interceda por nós. Nós não precisamos que os muitos deuses, os milhares de deuses da Índia intercedam por nós. Nós não precisamos que um outro homem interceda por nós. Porque só tem um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus. Nós temos livre acesso. A gente não precisa ficar pedindo para alguém orar por nós. Porque nós temos esse acesso a Deus. Através de Jesus. Através do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mentiram para nós, disseram que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. Porque só tem um caminho, uma verdade. E a vida está nele. Só tem um. E está dizendo aqui na palavra de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É Ele que nos liga ao Pai. Ele é a conexão com o Pai. Ele é a ponte. Deus está de um lado de um abismo. Nós estamos do outro lado. Jesus é a ponte que nos leva até a Deus.
Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho no tempo próprio. No tempo certo, na hora exata, ele veio. Em dezembro nós celebramos o Natal. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Muitos concordam que Jesus não nasceu de fato no dia 25 de dezembro, mas é nessa data que a maioria dos cristãos celebram o nascimento de Jesus. Em dezembro nós celebramos o Deus encarnado, o Verbo, a palavra, o sopro, o hálito de Deus se fez carne e habitou no nosso meio. E veio como um homem, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas fraquezas, foi tentado, foi humilhado, passou por tudo isso e venceu, para que hoje ele nos ligue, seja a ponte até o Senhor. Nós estávamos separados, nós éramos inimigos de Deus. E ele, com a sua graça salvadora, nos justificou diante de Deus. E hoje nós temos paz com Deus. Aleluia! Pelo nosso Salvador, que veio como um bebê encarnado, nasceu de uma mulher, foi morto e ressuscitou em resgate por todos, por todos. Claro que Deus, na sua onisciência, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai, ele sabe quem vai reconhecer Cristo como seu Salvador e quem não vai, pela sua onisciência, ele sabe. Mas ele veio em resgate de todos. E até nos versículos anteriores, Paulo até fala, todos os pecadores, dos quais eu sou o pior. Afirmo a verdade, não minto a declarar que para isso foi designado pregador e apóstolo. Irmãos, é para isso. Foi para isso que nós fomos chamados. Esse é o seu propósito de vida. É revelar Deus através da sua vida. Deus só pode ser revelado através da sua vida. Ele nos usa como um instrumento nas mãos de Deus para revelar Ele. Deus usa, entrou aqui na live, acho que é o irmão, não sei se é o irmão Edson, nosso missionário, se for ele, a paz do Senhor. Deus usa missionários como o irmão Edson para abençoar outras vidas. Quando Jesus multiplica os pães, ele podia ter feito o pão descer do céu, como era feito no maná. Ele podia ter transformado pedras em pães, como o diabo sugeriu. Mas ele pergunta, quem tem pão? O que vocês têm? E aí aparece 5 pães e 2 peixes. E alimenta uma multidão. Deus quer usar o nosso pão. Quer usar o nosso peixe. O que você tem? Para revelar Deus. Para dizer assim, Deus está aqui, dessa forma. Somos nós que revelamos a Deus. Deus se revela através das nossas vidas. Amando, perdoando, sendo generoso, sendo abençoador. É assim que a gente revela a Deus. A gente revela a Deus, a gente não precisa nem abrir a nossa boca. Basta a gente revelar a Deus com as nossas ações. Diante de uma briga acalorada, você vai revelar a Deus com calma. Você vai revelar a Deus com amor. Você vai revelar a Deus com compreensão. E é assim, e Paulo diz, eu fui chamado, designado pregador e apóstolo para isso. Para revelar a Deus, para ser testemunho dele. E foi por isso que também nós fomos chamados, para revelar a Deus, para revelar a sua redenção, o seu resgate a todos aqueles que nele crê. E ele usa nós. E no versículo 8 ele diz assim, portanto determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem discussões.
no comecinho do capítulo 2, ele fala: orem, eu recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. E aí ele fecha esse assunto aqui no versículo 8, dizendo isso. Então, portanto, resumindo, eu determino que os homens orem em todo lugar, levantem as suas mãos, mas não levantem as suas mãos para ira, para discussão, para mostrar que você está certo. Parem com essas discussões inúteis. Levantem as suas mãos santas e orem e intercedam em favor de todos os homens, porque isso é agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia.